O primeiro texto que chama a nossa atenção está lá em Judas. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Amém? Também, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o verso 21 e 22. 21 fala assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 8, o verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós lemos três porções da palavra do Senhor, muito importante, irmãos, para nós. E começando com esse verso de João, capítulo 8, então o Senhor, ele começa a conversar com os judeus ali, e ele fala algo muito interessante para ele, no verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou. Sabe? E esse eu sou, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa vida, ele é o amor que nós precisamos, ele é a saúde que nós necessitamos, ele é o socorro bem presente quando nós estamos angustiados, ele é o amigo que está sempre ao nosso lado. Então esse eu sou é muito precioso, e esse eu sou vive dentro de nós. Então ele começa a mostrar aqui, irmãos, a obra que ele iria fazer quando levantardes o Filho do Homem, lá na cruz, né? Se nós pegar esse texto e colocar lá aqui em João capítulo 12, verso 32, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Né? Então ele atraiu todos nós nele mesmo, mostrando a obra que o nosso Senhor
vinha fazer aqui na terra, né? Que ele estava prestes a fazer. Né? Então, quando ele fala aqui, muitos creram nele. Muitos creram na palavra do Senhor. Muitos nasceram de novo. Eu creio que eu nasci de novo, mas o Senhor, aí ele se volta para aqueles que havia crido nele. Aí o Senhor vai falar algo bastante interessante para nós, mas somente para aqueles que creram, porque aqueles que não creram, eles só têm uma palavra: arrependimento, a obra da cruz. Né? Para aqueles que, por exemplo, nós hoje somos tratados por Deus. Por que que nós somos tratados todos os dias por Deus? Porque nós somos filhos. Agora o mundo necessita do que da parte de Deus? O Evangelho, a graça de Deus. O mundo precisa conhecer o verdadeiro Evangelho para ser salvo, né? Para que então tome posse. Mas daí quando cremos, porque muitas vezes nós temos a seguinte conotação: eu criei no Senhor, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, faço parte da família de Deus, mas eu vivo do jeito que eu quero. E não é assim. Porque o Senhor Jesus disse para aqueles que haviam crido nele, falou para eles e está falando para nós, para cada um de nós, né? Diz assim, no verso 30, dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então há uma condição, irmão. Não basta nós nascer de novo. Não basta nós crer na obra da cruz. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos ter a convicção de que nós estamos andando com Cristo 24 horas. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O Espírito da verdade, aquele Espírito que conduziu o Senhor na sua passagem terrena aqui nesse mundo, é esse mesmo Espírito que habita dentro de nós hoje e quer conduzir as nossas vidas como Ele conduziu a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele diz: se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, quando vocês permanecem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. E a verdade libertará. E aí há um questionamento entre os judeus. Nós somos descendentes de Abraão? Como que nós precisamos ser salvos? Né? Como nós precisamos... Nós somos livres, nós somos um povo livre. Né? E essa é a conotação que muitas vezes nós temos. Eu nasci de novo, eu sou livre para escolher aquilo que eu quero. Não, irmãos. Nós somos livres, o Senhor nos livrou do inferno para pertencermos a Ele, para obedecermos a Ele, para permanecer na palavra dEle, para Ele nos dar todo o discernimento que nós necessitamos para ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Sabe? Então, por isso que Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. A verdade vai nos libertar. Então, muitas vezes, nós ficamos patinando na obra da cruz, nós ouvimos que nascemos de novo, nós temos essa convicção de que nascemos de novo, mas eu quero ficar de braços cruzados e eu não vou avançar. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós não vamos a lugar nenhum, porque naquele grande dia nós não teremos nada para oferecer ao Senhor. Quando nós estiver diante do tribunal de Cristo, nós não vamos ter nada para apresentar a Ele. E vamos ser reprovados. Então, os judeus aqui, eles consideraram, né? Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Né? E o Senhor Jesus, então, ele fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
escravo do pecado. Então, irmãos, o que o Senhor quer libertar nós dessa escravidão? Porque a natureza pecaminosa nossa foi crucificada. E agora o Senhor quer trabalhar em nós na questão da filiação. Tirar de nós toda essa angústia que temos no coração de pecar contra o nosso Senhor. Então ele fala, por isso que ele fala no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para amar o Senhor, livre, e a gente pega esse texto aqui, o Senhor nos libertou, agora nós somos livres para fazer aquilo que nós entendemos. Não, irmão. Nós somos livres porque antes nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos como amar o Senhor. Nós não tínhamos como servir ao Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque nós tínhamos algo que nós não tinha condição, porque nós éramos escravos do pecado. Escravos das angústias do nosso coração. Mas hoje nós temos um Senhor. Hoje nós temos a graça do Senhor. Por isso que nós lemos lá Judas, que Judas ele estava na intenção dele, ele queria escrever sobre a comum salvação. Vocês precisam nascer de novo, vocês precisam crer na obra da cruz, vocês precisam. Mas o Espírito Santo disse não. Você vai escrever para que esses que ouviram, esses que creram, eles possam se agarrar firmemente, eles possam batalhar pela fé que foi depositada no coração deles. Você vai escrever sobre isso porque muitos dissimuladamente têm vindo pelo mundo e têm tentado confundir o meu povo. Você vai exortar eles de uma forma que eles terão que batalhar para conquistar o reino de Deus. Assim como Paulo, né? Ele passou em 3 cidades, pregou o evangelho, né? E daí depois ele voltou confirmando com eles e mostrando para eles que através de muita tribulação importa entrar no reino de Deus. É por muito. Então, irmãos, tem um texto que diz assim, nós devemos, para nós conquistar o reino de Deus, é através de muita luta. Por quê, irmãos? Por que a gente tem que lutar tanto para ganharmos o reino de Deus? Nós precisamos batalhar, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos dentro de nós 2 leis. A lei do Espírito, porque recebemos o Espírito Santo dentro de nós, e a lei da carne. Então, como diz lá, há uma luta. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então ele está desesperado, mas daí ele chega, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, então o Senhor Jesus é aquele que veio habitar em nós e diz assim, agora vocês precisam viver a vida do jeito que eu determinar. Por isso que ele diz, se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E se vocês forem meus discípulos, realmente, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Então, irmãos, como nós precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. Há uma carência, há um tempo de muita informação. O nosso tempo, ele é um tempo de muitas informações. Mas da palavra de Deus nós somos tão carentes, nós somos tão necessitados, sabe? Porque a gente encontra muita facilidade e aí a gente não dá ênfase para a palavra do Senhor. Porque nós temos essa convicção, irmãos, eu nasci de novo, eu já estou tranquilo, mas há um mundo aí
Há um mundo que está tentando nos agarrar o tempo todo. O mundo que está tentando nos puxar. O mundo que está belo aos nossos olhos. Sabe? A gente olha o mundo, a gente vê a situação do povo do Egito, o que eles viam? Eles viam deserto, eles não viam nada, eles só viam o Senhor. Então eles não tinham aí eles tinham lembrança. Eles só tinham lembrança na mente deles que lá no Egito tinha carne, tinha fartura. E o Senhor então leva eles para o deserto para quê? Para trabalhar essa mente nele. Agora hoje nós, irmãos, o mundo ele é fascinante. O mundo ele pega os nossos olhos e se nós não vigiarmos, se nós não cuidar, nós vamos ser engolidos pelas belezas desse mundo. Mas, irmãos, não se engane, porque por trás dessa beleza há algo terrível. Como Ló, quando Ló se separa de Abraão, ele olhou para as campinas. Ele era criador de gado. E ele olhou aquelas campinas verdes com muito pasto. Ele diz, é aqui, né? Quem é produtor, quem é fazendeiro hoje, que tem seu gado, quando chega lá, que ele olha aquele pasto, no tempo da chuvarada verdinho, ele fica alegre, porque ele olha, aqui é o lugar certo para o gado, agora eu estou tranquilo, né? Então assim Ló olhou, mas só que ele preferiu ir para esse lugar que aos olhos dele estava ótimo, mas atrás daquelas campinas estava Sodoma e Gomorra. Estava ali uma armadilha. E muitas vezes o mundo tem feito isso conosco e o Senhor sempre vai trazer essa conotação. Vocês creem em mim? Então vocês precisam permanecer nas minhas palavras, para que vocês verdadeiramente sejam meus discípulos. Tá, então, olhando para esses textos que nós lemos, nós vamos percorrer um pouco a palavra do Senhor, mostrando o perigo que há. O perigo que há se nós não batalharmos por aquilo que Deus já depositou em nosso coração. Porque tudo aquilo que Deus já depositou no nosso coração, nós temos um inimigo que quer tirar. Um inimigo que está lutando ferrenhamente para tirar tudo aquilo que o Senhor já depositou em nossos corações. E se nós não vigiar, por isso que o Senhor tem tantos exemplos na palavra do Senhor, tem tantas coisas que Ele traz para nós, um povo que andava nos pés do Senhor, daqui a pouco aquele povo está andando fora do propósito do Senhor. Por quê? Porque se acomodou. Nós precisamos perceber, irmãos, que hoje o Senhor nos chamou não para termos um oásis aqui na terra. Ele nos chamou para uma guerra espiritual que está acontecendo, sendo travada. Por quê? Porque nós temos que ter a plena convicção de que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, há uma guerra, há uma batalha. E que isso vai refletir no nosso corpo aqui. Porque o nosso inimigo, ele quer que nós não permanecemos lá. Quando nós sairmos do propósito do Senhor, nós voltamos e desagradamos o coração do nosso Senhor. Então Ele vai sempre batalhar conosco, Ele vai sempre chamar a atenção, esteja alerta, esteja cuidando, não vacile, venha para mim. Por isso que Ele diz naquele texto lá de Mateus capítulo 11, né? Verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Agora vamos analisar aqui, irmão, quem de nós não está cansado já de lutar, né? Muitas vezes nós estamos a ponto de desistir, sabe? Muitos de nós chegam à beira de desistir de lutar, sabe? Porque não temos mais força, mas o Senhor sempre está ao nosso lado. Venham para mim, eu sou a força de vocês. Venham para mim, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde.
sabe? Então o Senhor quer fazer isso conosco o tempo todo. Nós é que muitas vezes, irmãos, estamos tão olhando para as circunstâncias da nossa volta que nós não enxergamos o Senhor ao nosso lado, dentro de nós, conduzindo, nos dando paz e nos dando segurança para nós podermos avançar. Amém? Vamos andar um pouquinho, irmão. Vamos lá para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1. Nos diz assim: ó Gálatas, insensato, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Então aqui, irmãos, chama a atenção dos Gálatas, que os Gálatas, eles receberam o Evangelho. Perceberam que eles foram crucificados com Cristo. Eles receberam toda a instrução, que todo o judaísmo era sombra daquilo que estava por vir. Eles receberam que tudo aquilo que eles receberam da parte do Senhor era que eles deveriam abandonar o judaísmo, eles deveriam deixar para trás, porque agora eles receberam a verdadeira graça de crer no Senhor. Mas quando andaram algum tempo depois, eles estavam voltando ao judaísmo. Eles estavam voltando às práticas do judaísmo. Então Paulo escreve para eles dizendo assim: ó, vocês receberam o genuíno evangelho, vocês foram crucificados com Cristo, vocês estavam andando bem. Por que vocês estão retrocedendo? Tá? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes eles se acomodaram, eles olharam para a situação dele. Nós estamos tranquilos, somos um povo que nascemos de novo, somos filhos de Deus, está tudo tranquilo. Não, irmãos, não está tranquilo. Por quê? Porque se somos filhos, o Senhor vai nos disciplinar. Por quê? Porque Ele só deseja filhos semelhantes a Cristo Jesus. Por isso que lá em 1 Coríntios, vai nos falar que, em 2 Coríntios, capítulo 3, vai nos falar que de glória em glória nós somos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus, como pelo Espírito. Então nós seremos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Sabe aquele texto lá de Mateus que eu citei? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essa mansidão, Ele vai querer trazer aos nossos corações. Essa bondade Ele vai trazer aos nossos corações, mas é Ele que vai trazer. Ele vai tirar o nosso mau humor e vai colocar bondade em nós. Então Ele vai tirando e vai se colocando no lugar daquilo que Ele tira. É por isso que nós precisamos batalhar. É por isso que nós precisamos estar sempre alerta, porque tudo que o inimigo quer fazer conosco é fazer com que nós cruzemos os braços e olhamos para a situação que está hoje em outras localidades e nós possamos dizer assim: eles nunca nasceram de novo. Não, irmãos, que erro que nós podemos cometer. Porque se nós não cuidar com o nosso novo nascimento, nós vamos trilhar um caminho de perdição. Então,
Precisamos começar a atentar. Nasci de novo. Quando eu nasci de novo, quando eu criei na obra da cruz, quando eu tomei posse, o Espírito Santo veio habitar em mim na hora que eu criei, nós entramos como que nós entrássemos numa casa, né? Entramos na porta. Nós não podemos parar ali no novo nascimento. Se bem que o novo nascimento vai conduzir nós em cada cômodo dessa casa. Mas nós precisamos conhecer cada cômodo. E cada cômodo dessa casa, quem vai nos conduzir é Cristo Jesus, através do seu Espírito, que habita em nós. Então ele vai levar nós a cada situação, a cada momento, para que nós não retrocedamos. Para que nós não entremos nessa casa e fiquemos só na porta. Porque muitos de nós têm feito isso, entrado e ficado prostrado ali, contente com o novo nascimento. Não, irmão, nós precisamos avançar, porque Cristo precisa ser formado em nós. O caráter de Cristo precisa ser formado em nós. Sabe quando que o Senhor voltará? Quando ele vir, ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. A palavra que ele falou, que Deus falou lá em Gênesis, capítulo 2, verso 26, capítulo 1, verso 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele vem buscar uma igreja semelhante a ele. Ele vem buscar uma igreja com as características dele. Uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que se entrega, não um por causa do outro, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Nós devemos nos entregar um ao outro porque Cristo vive em nós e é Cristo conduzindo as nossas vidas. Então, esse texto traz muito essa conotação, irmão, para nós vigiarmos, para nós não retroceder, porque há esse perigo de nós retroceder. Há um perigo iminente de nós chegar um momento e dizer assim, eu estou satisfeito aqui. Enquanto nós estivermos na carne, irmãos, nunca estaremos tranquilos diante. Por quê? Porque o Senhor não permite. Ele conhece nosso coração. Lembra lá de João capítulo 15, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. E todo ramo que não produz fruto, ele corta. Mas agora aqueles que produzem fruto, ele limpa, para que produzam mais fruto ainda. E o que é limpar, irmãos? Quando você vê aquela videira bonita, verde, quando você vai limpar ela, você vai tirar tantos galhos, ela estava tão bonita, agora parece que ficou tão feia, mas é aí que ela vai produzir. É aí que ela vai poder produzir frutos para a glória. E assim o Senhor está fazendo conosco. Ele sempre vai estar limpando nós, para que nós possamos produzir mais fruta. E o que ele está limpando de nós? O nosso ego, o nosso velho eu, o nosso modo de agir. Quantas vezes, irmãos, quando nós cremos no Senhor, o Senhor muda o nosso modo de agir. O Senhor muda até muitas vezes nos nossos gostos, os gostos que nós tínhamos, o Senhor vai mudar. Muitas vezes o Senhor vai mudar, até mesmo o nosso emprego o Senhor vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele quer nós inteiramente para Ele. Sabe, então quando a gente vê esse texto de Gálatas aqui, a gente percebe, irmãos, que é a obra redentora de Cristo. É Cristo e sua obra aquela que vai conduzir as nossas vidas e nós não devemos negociar. Nós não temos o direito de negociar Cristo e sua obra em nós. E Cristo e sua obra sempre vai levar a um trabalhar do Espírito em nós, para sermos semelhantes a esse Senhor que nos comprou, né?
Mas vamos avançar um pouquinho mais, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. Nos fala assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Então aqui chama a nossa atenção para mais uma questão muito séria no nosso meio. Que a gente pode querer achar que nascemos de novo e está tudo tranquilo, não fomos tratados no nosso... não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós como um corpo vivo, sabe, um corpo onde há muitos membros e todos os membros precisam cooperar um com os outros. Nós corremos um sério risco de começar a fazer motins, começar a ter preferências e começar a fazer divisão no corpo de Cristo. Sabe, o Senhor Jesus disse assim, que lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor? Por quê, irmãos? Porque é o Senhor quem garantiu. Porque é o Senhor quem sustenta. Porque nós não somos um povo contado com esse mundo. Nós somos um povo celestial, um povo separado, um povo exclusivo de Deus. E nós não temos o direito de ter preferências, porque, irmãos, nós muitas vezes gostamos da pregação de um irmão, detrimento nós não gostamos de outro irmão. Isso é algo que precisa ser tratado por nós, precisa ser tratado no nosso coração, porque, irmãos, todos nós que cremos no Senhor, fomos enchidos com o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita no Robson, habita na Daiane, habita na Edinara. É o mesmo Espírito. Então, como que eu vou fazer divisão com a Daiane? Se é o mesmo Espírito que está nos unindo. Sabe, nós não devemos criar divisão, nós devemos nos unir cada vez mais, porque se o Espírito Santo nos colocou num corpo, e o Senhor traz esse corpo como um corpo físico, com muitos membros, mas um só corpo, e tendo cabeça como Cristo Jesus, e todos nós recebemos instrução do cabeça, nós devemos estar cada vez mais juntos para poder ser útil a esse cabeça maravilhoso que conduz, porque, irmãos, esse cabeça quer se movimentar nessa cidade, esse cabeça quer trazer vidas para nós, e vidas que virão do mundo, e esse mundo tem feito o quê com os seus? Tem massacrado.
têm deixado as vidas hoje desesperadas. E quando elas chegam aqui, elas precisam encontrar o quê? Um ambiente acolhedor. Nós devemos manejar a bandeja da graça. Nós precisamos, urgente, olhar para esses textos porque em Corinto eles começaram bem. Paulo chega a falar aqui no capítulo 1 que não faltava nenhum dom para eles. Então eles creram, eles começaram bem. Mas no decorrer da caminhada, começaram a se dividir, a criar grupos, a ter preferências, deixaram Cristo de lado e achando que os grupinhos se bastavam, né? Então essa é uma advertência bastante firme para nós, né? Tanto é que Paulo chega aqui e fala para eles, eu, porém, irmãos, chama de irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo Jesus. Vocês são bebês espiritual, vocês já deveriam ter crescido, vocês já deveriam ter uma vida mais sólida. Eu já deveria trazer para vocês um alimento mais sólido, sabe? Para que vocês possam se alimentar, ficar forte, né? Para que vocês possam enfrentar as dificuldades que vocês vão enfrentar. Mas eu ainda tenho que trazer leite para vocês. Eu tenho que trazer os fundamentos elementares da doutrina, sabe? Eu tenho que falar para vocês que vocês precisam nascer de novo, quando eu deveria falar algo com mais firmeza para vocês, porque a dificuldade que vocês vão enfrentar, então deixa disso e percebam que vocês são aqueles que estão representando a vida de Cristo aí em Corinto, né? Isso serve para um alerta para nós também, aqui no nosso tempo, no nosso reunir, para que essas não entrem, essas picuinhas no meio, porque pode entrar. Se nós não vigiarmos, nós temos um inimigo que ele é astuto e ele pode trazer contenda e começa sempre com aos poucos. Se nós não vigiarmos, se nós não estarmos alerta, nós vamos ser pegos. E aquilo que o Senhor Jesus disse lá, para aqueles que haviam crido, permanecei nas minhas palavras. Se vocês permanecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Vocês vão ser libertos de tantas coisas como deveria ser liberto aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas quem é, né? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos de Deus, sabe? Então, irmãos, no nosso reunir, nós precisamos ter esse cuidado para que nada de impuro penetre no nosso meio, né? Para que nós possamos vigiar. Por isso é que em cada localidade o Senhor tem levantado o governo da igreja, os presbíteros, os diáconos, aqueles irmãos que o Senhor tem capacitado para quê? Para cuidar, para zelar, para ver uma situação e podermos correr para o Senhor. Então, há um perigo bastante grande permeando. Não vou falar aqui de modo específico nosso, mas no modo geral de toda a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, quanta divisão. E elas começam assim. Afinal de contas, eu tenho preferência pelo Valdecir e eu não gosto muito do Zaqueu. Então eu vou para o lado do Valdecir. Se nós não ir para o Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor, daqui a pouco o Valdecir está num canto e o Zaqueu está no outro canto. E isso entristece o coração, porque o Senhor Jesus se entregou naquela cruz
porque ele quis juntar de ambos os povos, fazer um povo só, um povo exclusivo dele, né? Onde nós podemos ser útil e ser conduzido para ele e não para os interesses nossos, né? Então aqueles que servem no Senhor, aqueles que servem, por isso que eu sempre falo, irmãos, todos nós, indistintamente, todos nós precisamos servir ao Senhor. Não se preocupe em servir a igreja, não queira servir a igreja, sirva ao Senhor, porque daí o Senhor vai te dar direção. Aí você vai ser útil para a igreja dele. Você vai poder servir ao Senhor. Você vai poder ser pisado pelos irmãos, mas você está ali por causa do Senhor. Sabe? Você está ali por causa de Cristo. Porque Cristo é a sua vida, então você não vai ligar para aquilo que você não vai retrucar, você vai entregar para aquele que julga retamente. Assim como Jesus, ele nunca retrucava o traje, ele sempre entregava aquele que julga retamente, a Deus, sabe? Então esse ponto nós precisamos, chama a nossa atenção. Temos crido, devemos permanecer para sermos tratados para essas situações que podem surgir no nosso meio, para que nós possamos conhecer o Senhor, para que nós possamos ser libertos por Ele, para a glória dEle. Né? Agora mostrando para nós o quanto nós precisamos nos agarrar naquilo que o Senhor tem trazido para cada um de nós, quantos nós precisamos batalhar para guardar o bom depósito que o Senhor tem feito para cada um de nós. E isso não é algo fácil. Eu não vou falar para os irmãos que é algo maravilhoso. Não, irmãos, você vai ter que negar muitas coisas suas. Você vai ter que abdicar de muitos lazeres teu, muitas vezes até trabalho teu. Muitas vezes, o momento que você teria para descansar, você precisa fazer uma visita, você precisa ir lá para o irmão, você precisa estar aos pés do Senhor. Quantos de nós temos aí um tempo de comunhão com o Senhor por dia? Quantos de nós? Sabe, irmão, a gente tem 24 horas, o Senhor nos deu 24 horas no dia e a gente não, sem medo de errar. 90% de nós não dá 1 hora por dia para Deus. Sabe, 1 horinha. A gente acha muito porque eu estou muito ocupado, né? Eu estou muito ocupado, né? Mas ficamos no celular quanto tempo? Depois que nós encerramos o nosso trabalho, vamos para nossa casa, quanto tempo nós ficamos no celular? 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? E muitas vezes não trabalhando, olhando notícias que não vai acrescentar em nada para a nossa vida. Esquecemos de ir lá aos pés do Senhor, entregar 1 hora para Ele, ou 2 horas, né? Como nós precisamos que o Espírito do Senhor... É assim que nós vamos crescer. Mas vamos lá para Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1. Hebreus 2, verso 1, nos diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviemos. Amém? Então chama atenção para nós. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Né? Quando você pega algo que ela vai querer escapar das nossas mãos, quando a gente está, por exemplo, vamos brincar com um cabo de guerra. Né? As crianças são muito firmes nisso. Né? As crianças, quando elas pegam no cabo de guerra, o que acontece? Muitas vezes elas caem
no buraco, mas não solta. Elas pegam firme. Por quê? Porque elas querem vencer. E assim nós precisamos pegar firme as verdades que Deus tem trazido para cada um de nós. E olha que o Senhor tem trazido verdades, irmãos, grandemente para nós, para que nós não desviemos delas. Nós pegamos firme, guardemos essas verdades que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Agora, como ele diz aqui no verso 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Falando do povo do Egito, falando daquele povo que saiu, que recebeu tanto do Senhor, e pela desobediência deles, eles ficaram prostrados no deserto. Eles não agarraram firme, eles não tomaram posse, quando o Senhor disse para eles, vão, entrem na terra, possuam a terra. Mas o que eles olharam? Eles olharam a circunstância. Eles olharam os gigantes que tinham lá, eles olharam as muralhas da cidade, eles olharam as dificuldades e não olharam para o Deus que tinha trazido eles até ali. Deus que tinha devastado o Egito, a grande potência da época, o Senhor devastou. Eles não precisaram mover uma palha, o Senhor pelejou por eles. Eles atravessaram aquele mar vermelho, enxuto, mas olharam para trás, eles viram os cadáveres do povo do Egito, do exército do Egito boiando, os carros boiando, né? O Senhor conduziu eles, mas daí eles foram ver as dificuldades. Eles olharam, não, irmão, nós precisamos fazer, sabe o que com a nossa dificuldade que nós enfrentamos? Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade e olhamos ela um gigante. Nós precisamos falar para a dificuldade o tamanho do nosso Deus. Nós precisamos aprender isso, falar, o nosso Deus é muito maior que você, dificuldade que você está trazendo ao meu coração, né? Então traz essa firme conexão. E aí ele diz no verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, o qual nos tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade, né? E quantos de nós já temos experimentado os milagres do Senhor? Sabe, irmão, quanto de nós, o novo nascimento é o maior milagre que Deus nos deu. Esse é o maior, esse é o maior. Os outros é consequência. Por isso que a gente muitas vezes fica querendo olhar os sinais. Não, os sinais eles vêm atrás. Sabe, o que vem na frente é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E os sinais vêm vindo atrás como testemunho daquilo que o Senhor... Não é para nós ver. Quantas vidas já foram curadas aqui nesse lugar? E muitas vezes o Senhor não permitiu nós vermos. Sabe? Então que essas preciosidades para nós, agora o que chama a atenção, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como que nós vamos escapar, irmãos, se nós ficarmos somente no novo nascimento? Como que nós vamos escapar se nós ficarmos como os judeus, que o Senhor disse que vocês creram em mim, agora vocês devem permanecer nas minhas palavras. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Por quê? Porque se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe, é isso que nós precisamos. Porque essa tão grande salvação fez com que nós ganhássemos vida.
Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida na cruz. Ele nos deu vida. E agora, então, quando Ele nos deu vida, Ele colocou o Seu Espírito para conduzir a nossa vida agora, seguindo, né? Mas daí Ele diz assim, agora eu quero salvar a sua alma. Eu quero salvar a sua alma. Não quero você, Valdeci, pela metade. Eu quero você inteiro. Sabe por quê, Valdeci? Porque lá na frente eu vou te dar um corpo glorificado. E se você não tiver com a tua alma totalmente transformada, semelhantes a mim, eu não vou poder te dar um corpo, porque você não está apto a ganhar um corpo espiritual semelhante ao do nosso Senhor. Hoje nós não podemos ver o Senhor, né? A gente deslumbra Ele através da palavra, sabe? A gente deslumbra que preciosidade é esse Senhor que nós temos, mas naquele grande dia, quando Ele transformar, quando Ele fizesse esse último toque em nós, transformar o nosso corpo de humilhação no corpo da sua glória, nós veremos Ele como Ele é. Nós veremos Ele como Ele é. Então, o que Ele está fazendo conosco hoje? Ele está nos dando um deslumbre de tudo aquilo que Ele vai fazer, de tudo aquilo que Ele quer fazer conosco. Basta o quê, irmãos? Por isso que a palavra todo tempo, irmãos, todo tempo vai chamar a nossa atenção. Todo tempo, né? É como o Senhor falou lá em Deuteronômio 8, né? Falando para o povo, né? Moisés falando que o Senhor conduziu aquele povo durante 40 anos no deserto, para quê? Para provar o seu coração, para mostrar a eles o que estava no coração. Deus deixou eles ter fome porque para mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E durante esses 40 anos o Senhor cuidou tão bem daquele povo que nem as sandálias dos pés envelheceu, nem os pés deles incharam. Eles andaram durante quase todo esse tempo, os pés não incharam. Nós vamos de carro hoje muitas vezes, daqui para Porto Velho a gente já chega lá com os pés inchados, e eles andando. E o pé não inchou, por quê? Porque esse Deus precioso que vive dentro de nós, cuidou de cada um deles. E Ele quer cuidar de nós. Por isso, irmãos, nos apeguemos com mais firmeza às verdades que o Senhor tem trazido para nós, né? Para que esse grande dia nós possamos olhar para Ele e ver Ele como Ele é, né? Então é o tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Pegar firme, né? E teremos muito mais textos aqui em Hebreus, outro, mas eu quero já se encaminhar para o final, chamar um texto lá de Romanos, capítulo 10, para nós poder fechar isso que o Senhor tem falado para nós, isso que o Senhor tem trazido aos nossos corações nessa noite. E esse texto de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1, está falando dos judeus, mas nós podemos pegar esse texto e trazer para a nossa realidade. A partir do verso 1 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Amém? Falando do judeu, nós podemos trazer para nós. Será que nós temos suplicado pela salvação de todos nós, dos irmãos que estão aqui?
Sabe, muitas vezes a gente ora por muitos outros, mas esquece de nós. E o que chama atenção aqui é que Paulo dá testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não o entendimento. Sabe, há um perigo muito grande. Conhecemos Deus, tememos a Deus, mas não obedecemos a Deus. Ter zelo por Deus, mas não obedecer a Ele. É o perigo que todos nós corremos. Fazer a obra de Deus, podemos muitas vezes estar fazendo a obra de Deus sem o aval de Deus. Correndo, sem o aval de Deus, não é? Mas o texto prossegue dizendo no verso 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram a que vem de Deus. Olha o perigo aí, irmãos. Não conhecendo, desconhecendo a justiça de Deus, né? Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus, Cristo e sua obra. Não reconhecendo que através da justiça de Deus nós temos paz com Deus. E nós só vamos poder exercer a autoridade do Senhor se o Senhor autorizar, nos outorgar essa autoridade. E como que Ele nos dá autoridade, irmãos? Comunhão, intimidade, tempo com o Senhor, conhecendo a vontade do Senhor. E a gente vê isso muito claramente ali em Lucas capítulo 10, quando o Senhor vai na casa de Marta e Maria. Maria quietou aos pés do Senhor e Marta se agitou, de um lado para o outro, servindo, fazendo algo que, aos olhos humanos, é o que todos nós faríamos. Servir da melhor maneira possível. Mas o Senhor, então, precisa do coração de Marta, mas primeiramente nós precisamos do coração de Maria. Porque Maria quietou aos pés do Senhor, ouviu os seus ensinamentos, então o Senhor ordena, corrige essa situação. O Senhor não estava condenando o trabalho de Marta, o Senhor estava ordenando, dizendo assim, Marta, você anda inquieta e te preocupa com tantas coisas. Uma coisa só é necessária, Maria escolheu a melhor. E esta que Maria escolheu nunca será tirada, né? Nunca será tirada, por quê? Porque é Ele que estava dando. Então, se a posição nossa, em primeiro lugar, é conhecer a vontade de Deus. E os judeus desconheciam. E muitos de nós temos desconhecido a vontade de Deus para cada um de nós. E quando nós desconhecemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa justiça. E a nossa justiça, irmão, é ferir os outros. A nossa justiça é reclamar. Assim como Marta, Senhor, não te importa de que minha irmã fique sentada e eu trabalhando sozinho? Manda ela que venha me ajudar. E depois nos outros relatos que o Senhor visitou a casa de Marta, ou do leproso lá Marta servia a mesa. E não houve nenhuma repreensão. Por quê? Porque o Senhor ajustou, né? Então, como que nós somos ajustados? Na comunhão com o Senhor. O verso 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, né? Então, a justiça que decorre da fé que nós ganhamos da parte do Senhor, ela não diz assim, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer Cristo do alto? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Né?
Então, se nós realmente cremos cremos na obra da cruz, cremos em Cristo, nós sabemos que Deus, nós não precisamos ficar com dúvida quem é que vai subir lá em cima, quem é que trouxe Cristo, quem é? Não, Deus disse que Cristo é o seu Filho que veio a esse mundo, então nós não temos dúvida, porque quando não cremos, há muitas dúvidas para nós. E a palavra de Deus diz, não pergunte em teu coração. Por quê? Porque você precisa crer. Que a palavra de Deus nunca vai trazer, ela traz uma clareza espiritual para nós, mas ela não coloca os nossos olhos para ver. Porque tudo aquilo que os nossos olhos veem, não precisamos de fé, porque nós constatamos, né? Por isso que quando ele fala lá no amor, em 1 Coríntios 13, fala lá do amor, né? E da palavra. Então tem muitas coisas ali, e aí quando ele chega no final, ele diz assim, lá o amor, a fé, e tem mais outro lá que ele fala o amor, a fé, a esperança. Obrigado, irmão. A esperança, o amor, a fé e a esperança. Quando ele chega no final, ele vai dizer, entre essas três, o maior é o amor. Por quê? Porque fé, nós não vamos precisar exercer mais a fé, porque nós estamos vendo Cristo como Ele é. Então os nossos olhos viram. Então não precisamos mais exercer a fé. A esperança também, porque nós chegamos ao ponto de dizer assim, de entrar nessa comunhão eterna com nosso Senhor. Então quem vai permanecer? O amor. O amor vai seguir. O amor vai seguir, né? Mas o texto vai prosseguir dizendo assim, porém, o que se diz? No verso 8, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Aqui está, irmãos. É com a nossa boca, mas o coração. Crer com o coração. Aqueles judeus que haviam crido no Senhor, eles creram de boca. Eles deveriam confessar com a boca, mas eles creram com a boca. E o Senhor então disse para eles, vocês precisam permanecer nas minhas palavras para que vocês sejam meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, né? E aí eles então, como que nós sabemos que eles creram de boca? Porque eles dizem assim para o Senhor, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E o Senhor dá a receita para vocês, são escravos do pecado. Porque vocês cometem pecado, vocês são escravos dele. Então vocês precisam de uma libertação, vocês precisam crer no coração para que vocês sejam realmente sarados, curados para a glória do Senhor. E aqui também fala disso, irmãos. Confessar, quantas vezes a gente confessa? Mas e o coração? Como que está o coração? Eu tenho crido, porque o crer vem do coração. Porque as dificuldades virão. E se o meu coração não estiver firmado no Senhor, eu vou abandonar Ele. Eu não vou olhar para aquelas dificuldades e clamar pelo socorro do Senhor, né? Então essas questões que nós precisamos ouvir a voz do Espírito, irmãos, para que nós possamos ser corrigidos. Em muitas coisas que o Senhor falou conosco aqui, nós precisamos ser corrigidos, cada um de nós, em alguns aspectos, nós precisamos. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nós como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga,
uma igreja santa, uma igreja que expressa o amor do Senhor. Vamos expressar esse amor aonde, irmãos? Primeiramente entre nós, sabe? Começa conosco. Começa com aquele que está próximo a mim. E esse amor vai se estender a todos aqueles que necessitam do Evangelho verdadeiro. Se nós olharmos, seguir aqui, a gente vai ver se nós confessamos com a nossa boca e cremos com o coração, então nós vamos anunciar o Evangelho. Porque tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Agora veja o verso 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Sabe por quê, irmão? Porque se você crê, se você confessa, se você dá um testemunho para uma pessoa durante a sua vida, você ganhou uma vida, você levou uma vida aos pés do Senhor, você levou uma vida a crer na obra da cruz, você salvou aquela vida do inferno, não foi você, foi o Senhor, mas o Senhor te usou você para isso. Você ganhou mais do que esse mundo inteiro. Porque uma vida para Deus vale mais do que esse mundo inteiro. Então, veja só quão formoso é os pés daqueles que anunciam boas novas. Né? Então, esse é o que o Senhor tinha para nós e que o Senhor continue falando a cada um de nós, segundo o propósito que Ele tem para a edificação de cada um de nós nele mesmo. Amém?